ocupa 70% da superfície da Terra. 97% é salgada e apenas 3% é de água doce. Destes 3%, apenas 0,01% vai para os rios, onde está disponível para consumo. Nosso corpo é composto por cerca de 70% de água. Sem água, não há vida. O Rio de Janeiro não possui o rio que lhe deu o nome. Seus primeiros visitantes acreditavam que a entrada da Bahia representava a foz de um grande rio. Um rio que, de fato, não existia. As águas ao redor do Morro do Castelo eram impróprias para consumo, formadas por lagoas e charcos. A água potável era buscada no distante rio Carioca, que desembocava na Praia do Flamengo. Artigo precioso no Rio de Janeiro, a água era conduzida para a cidade por escravos e índios, ou vendida de porta em porta por aguadeiros. Com o passar do tempo, esse método de abastecimento tornou-se insuficiente. A cidade crescia e era preciso que a água chegasse até ela. Era preciso canalizar o Carioca. Hoje, o trecho visível do Carioca em nada lembra sua importância no passado. Depois de 20 anos, 19 anos para cá, parou de entrar água. Eu tenho as ligações todas, tá tudo aberto lá em casa, só que eu tirei o cano que não tem água mesmo. Não tem água, não chega. Não chega. Não Nada, chega. nada. E a conta chega. A conta chega, mas eu fiquei A conta ficou vindo vazão zero uns 5 anos, depois parou, veio conta, eu também não pago Não mais. pagamos mais. Já reclamei, já mandei carta por AR para lá e tal, eles não providenciam nada, eu deixei Eu para pego lá. água da chuva. Terra Tem se um mantuiu. encanamento, pego água da chuva e pronto. Como é que pega a água da chuva? Eu tenho uma calha. Ela vira escada. Boto pra cisterna, Ah. da cisterna eu passo pra baixo, a bomba puxa pra cima. Escorre pelo telhado, cai na calha, da calha cai para a cisterna. E é assim que a gente tem água lá. Mas só assim. Só assim, se não chover, secar Se muito não tempo, fica chover, sem não água, tem tenho que água. Tem que comprar comprar água. carro-pipa. Quase 100 anos depois de iniciadas as obras de canalização, as águas do Carioca chegam ao Largo de Santo Antônio. Este, até então frequentado apenas pelos que iam ao convento, passa a ser um centro de intenso movimento. O Largo de Santo Antônio transforma-se no Largo da Carioca. A água canalizada chegava ao largo após cruzar o vale que separava os morros de Santa Teresa e Santo Antônio pelos Arcos da Lapa. Uma obra monumental para os tempos coloniais. A cidade cresce. O sistema de captação da Carioca precisa ser ampliado. Novos chafarizes vão surgindo na cidade. Em 1876, quando foram iniciadas as obras de canalização de água para os domicílios, a cidade possuía 47 chafarizes e 871 pilastras com bicas em esquinas e praças. O chafariz da Praça 15, de frente ao Paço Imperial, era vital para a cidade. Lá, o povo buscava água e os navios se abasteciam.
Hoje, isolado, longe do mar, ele expõe as pedras tocadas por milhares de mãos. Tão importantes no passado, alguns desses chafarizes sobrevivem, ignorados em meio ao caos da cidade. Tumultos e brigas eram frequentes, sendo necessária a permanência de um vigia que organizava as pessoas por ordem de chegada. Nascia no Brasil a fila imposta pelo governo. E quando vocês vão reclamar na SEDAI, o que eles Não falam? adianta. Ele Não vem aí, pode, examina, pinta, porque não pinta os pode canecos, não subir, resolve a água nada. não sobe. Não vai não, Ali é. não sobe, da esquina pra cá não sobe. Muitas vezes. Via lá, era mal atendido, não era nem atendido, eu nunca mais fui lá, desisti. Parece que eu estava fazendo um favor Muito danado atendido. lá. Os chafarizes eram lugares do povo. Para as classes altas, o mais apropriado era comprar um gole d'água, mesmo estando a poucos metros da fonte. Além dos aguadeiros, também as lavadeiras tiravam seu sustento dos chafarizes, escravas ou mulheres livres. Era de suas águas que elas tiravam seu pão ou de sua família. Em 1836, o Campo de Santana fornecia água para 2.000 lavadeiras. A minha mãe lavava muita roupa para fora, a gente mora lá nas Palmeiras, só que ela pegava o trem lá em Santa Cruz, né? E lavava roupa com o pessoal lá em Copacabana. Mas aí ela, para chegar até lá, ela soltava na central, pegava o trem em Santa Cruz, soltava na central. Da central pegava um ônibus para Copacabana, para entregar a roupa desse pessoal, dessas moças. E também lavava roupa lá perto de casa, aí eu que tinha que entregar. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Os homens, estes não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas. Mulheres ensaboavam os filhos pequenos, debaixo da bica, muito zangadas, a darem-lhes murros, a praguejar, e as crianças berravam, de olhos fechados, esperneando. Passamos do século XIX para o século XX, e o chafariz da Carioca ainda é importante para os moradores dos morros do centro da cidade, e as bicas ainda fundamentais nos bairros pobres. Os barris e pipas são substituídos por latas de 18 litros de banha ou biscoito. Mulheres e crianças transportam esta carga pesada sobre a cabeça em terrenos inclinados por grandes distâncias. Um trabalho muito penoso. Outro problema é o destino dado à água utilizada, o esgoto. No período colonial, também não havia rede de esgoto. Este era recolhido por escravos de casa em casa. As matérias fecais contidas nos barris eram despejadas à noite no mar ou em fossas para isso destinadas, onde não raro eram lançados cadáveres de animais ou mesmo de homens disputados por cães e urubus.
Legalizar não é o problema, entendeu? A gente paga imposto, paga todos os direitos. Essa rua abandonada, que é uma rua desse tamanho, na terra pura, rede de esgoto não tem. A gente cuidava dela com grama, começou a mudar muito tempo pra cá. A gente tá usando para viário aí, esses ralozinhos aí, tá vendo? Isso aqui era uma coisa linda. Não passou uma rede de esgoto aqui no meio da rua, não, só a proviária ali, ó. As valas balcheirosas eram viveiros de mosquitos e constituíam focos de epidemias. Em 1850, a febre amarela, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue, torna-se endêmica na cidade. O mosquito da dengue, ele gerou um problema muito sério nas décadas de 50, próximo até as décadas de 60, onde houve um problema sério, no qual envolveu até, através do governo, forças militares para seu combate. Bom, vindo a ser erradicado próximo às décadas de 60, né, início da década de 60, e retornando aos meados da década de 80, na faixa de 85, por aí, 87, foi descoberto uma nova espécie e um pouco mais séria, um pouco mais rústica do que o Aedes aegypti, que seria o Aedes albopictus. O Aedes albopictus, eles transmitem a doença, ou seja, a febre amarela principalmente, podendo chegar até, quem sabe, uma epidemia da febre amarela novamente aqui no estado do Rio. Já se passaram quase 300 anos da chegada da água do Rio Carioca ao centro da cidade. O abastecimento de água e a captação de esgoto, contudo, ainda é um sonho para muitos. Para alguns, a água não chega. Para outros, ela chega envergonhada.